Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 18 e o tema da aula de hoje é período composto por coordenação e subordinação. Oração coordenada. Oração coordenada é aquela que tem estrutura sintática independente, ou seja, é uma oração que no período composto não funciona como termo de outra, nem tem outra funcionando como termo dela. Então vamos ver a primeira frase. O feriadão começou bem ensolarado. Nós temos que o feriadão é sujeito, começou verbo de ligação, bem ensolarado predicativo. Milhares de banhistas invadiram as praias. Milhares de banhistas é o sujeito, invadiram é verbo transitivo direto, as praias é objeto direto. Vamos tentar juntar a frase 1 e a frase 2 e ver como é que fica. O feriadão começou bem ensolarado e milhares de banhistas invadiram as praias. Então nós temos que uma oração é independente da outra. Então falamos que estas orações são orações coordenadas, beleza? Ou seja, elas têm estrutura sintática independente. Tipos de orações coordenadas. Orações coordenadas sindéticas apresentam conjunção. Orações coordenadas assindéticas não apresentam conjunção. Vamos ver primeiro uma frase apenas com orações coordenadas assindéticas. Vamos ver agora uma frase somente com orações coordenadas assindéticas. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então, Deus quer é uma oração coordenada assindética, o homem sonha também é uma oração coordenada assindética, a obra nasce também é uma oração coordenada assindética. Vamos ver agora exemplos de orações coordenadas assindéticas combinadas com orações sindéticas. Era domingo, a manhã estava linda, mas havia pouca gente na praia. Era domingo é oração coordenada assindética. A manhã estava linda também é uma oração coordenada sindética, mas havia pouca gente na praia é uma oração coordenada sindética. Você se julga adulto e toma suas próprias decisões. Portanto, assuma também a responsabilidade por elas. Você se julga adulto é uma oração coordenada assindética e toma suas próprias decisões é uma oração coordenada sindética. Portanto, assuma também a responsabilidade por elas é uma oração coordenada sindética. Somente coordenadas sindéticas. Ou você vai embora, ou continua aqui, mas nos ajude no trabalho. Ou você vai embora é oração coordenada sindética, ou continua aqui também é oração coordenada sindética, mas nos ajude no trabalho também é oração coordenada sindética. Classificação das orações coordenadas sindéticas. Subdividem-se em 5 tipos: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Classificam-se de acordo com a relação sintático-semântica que estabelecem com a outra a qual se ligam por meio de conjunção. Coordenada sindética aditiva. Sentido no texto. Estabelece com a oração anterior uma relação de soma, de continuidade. Oração coordenada sindética aditiva. Sentido no texto. Estabelece com a oração anterior uma relação de soma, de continuidade. Conjunções aditivas. E, nem, no sentido de e não só, mas também. Vamos ver alguns exemplos. Durante a viagem, a boiada não comeu, nem descansou. Durante a viagem, a boiada não comeu é uma oração coordenada assindética. Nem descansou é uma oração coordenada sindética aditiva. A conjunção nem adiciona sempre um fato que exprime negação a outro fato que também exprime negação. Vamos ver outro exemplo. O pequeno circo chegou à cidade e instalou-se no grande terreno ao lado da praça.
O pequeno circo chegou à cidade é a oração coordenada assindética. E instalou-se no grande terreno ao lado da praça é a oração coordenada sindética aditiva. Observe que nesse exemplo o E adiciona dois fatos que ocorrem em sequência no tempo. Primeiro o circo chegou, depois se instalou. O velho ator fez um discurso emocionado e muitos na plateia foram as lágrimas. O velho ator fez um discurso emocionado é a oração coordenada assindética. E muitos na plateia foram as lágrimas é a oração coordenada sindética aditiva. Nesse exemplo, o E adiciona uma oração que exprime ideia de consequência da anterior, ou seja, a plateia chorar foi uma consequência do discurso do ator. Coordenada sindética adversativa. Sentido no texto: exprime uma ideia de contrajunção, de oposição com a oração anterior. Conjunções adversativas: mas, porém, e igual a mas, contudo, entretanto, no entanto, todavia. A natureza pede socorro e o ar e as águas continuam sendo poluídos. A natureza pede socorro é a oração coordenada assindética. E o ar e as águas continuam sendo poluídos é a oração coordenada sindética adversativa. Observe que nesse exemplo o E não tem valor aditivo, e sim adversativo, ligando dois fatos que se opõem. A natureza pede socorro, mas o ar e a água continuam sendo poluídos. O voto é secreto, mas não tem mistério. O voto é secreto é a oração coordenada assindética, mas não tem mistério é a oração coordenada sindética adversativa. Nosso planeta é generoso, porém muito frágil. Nosso planeta é generoso é a oração coordenada sindética, porém muito frágil é a oração coordenada sindética adversativa. Observe que nesse exemplo o verbo da segunda oração pode ser o mesmo da primeira, ficou em elipse. Coordenada sindética alternativa. Sentido no texto: estabelece opção entre dois fatos de tal forma que, ocorrendo um, o outro não ocorre. Conjunções alternativas: ou, ora, ora, quer, quer, seja, seja. Recicla-me ou te devoro. Recicla-me é a oração coordenada assindética, ou te devoro é a oração coordenada sindética alternativa. Ora o barulho ficava ensurdecedor, ora desaparecia completamente. Ora o barulho ficava ensurdecedor é a oração coordenada sindética alternativa, ora desaparecia completamente, também é a oração coordenada sindética alternativa. Note que nesse exemplo as duas orações são sindéticas, porque ambas apresentam a conjunção ora. Oração coordenada sindética conclusiva. Sentido no texto: exprime uma continuidade lógica, uma conclusão do fato da oração anterior. Conjunções conclusivas: portanto, logo, por isso, por conseguinte, pois, posicionada após o verbo. O planeta Terra é nossa ilha. Oração coordenada sindética. Precisamos, portanto, cuidar dele. Oração coordenada sindética conclusiva. Oração coordenada sindética explicativa. Sentido no texto: exprime uma justificativa, uma explicação para o que se declara na outra oração. Sentido no texto: exprime uma justificativa, uma explicação para o que se declara na outra oração. Conjunções explicativas: porque, que, pois, posicionada antes do verbo. Precisamos cuidar bem da terra. Oração coordenada sindética. Porque ela é nossa pequena ilha espacial. Oração coordenada sindética explicativa. Não entre agora na sala de reuniões, que a discussão lá continua muito quente. Não entre agora na sala de reuniões é oração coordenada sindética. Que a discussão lá continua muito quente é oração coordenada sindética explicativa.
A vírgula nas orações coordenadas. Regra geral: a vírgula é obrigatória entre duas orações coordenadas. A chuva parou, o sol surgiu timidamente, porém o tempo não melhorou muito. Então nós temos aqui 3 orações coordenadas. A chuva parou, oração coordenada assindética. O sol surgiu timidamente, também é oração coordenada assindética. Porém, o tempo não melhorou muito. Porém, o tempo não melhorou muito é oração coordenada sindética adversativa. Particularidades. Nas orações ligadas pela conjunção e a vírgula é proibida se o sujeito é o mesmo nas duas orações. O ex-governador abandonou a política e dedicou-se à vida empresarial. Em ambas as orações, o sujeito é o mesmo, o ex-governador. Então, não pode haver vírgulas. Opcional se os sujeitos são diferentes ou se o e aparece repetido. O sol nasceu e um novo dia começou. Então, aqui na primeira frase, o sol nasceu e um novo dia começou, nós temos que os sujeitos são diferentes. Na primeira oração, o sujeito de nasceu é o sol, e na segunda oração, o sujeito da oração é um novo dia. Beleza? O vendedor gesticulava e falava e gritava. Então aqui nós temos que pode haver vírgula, pois o e aparece repetido. O vendedor gesticulava, vírgula, e falava, vírgula, e gritava. Período composto por coordenação e subordinação. Ele viajou para o interior, mas voltará. Ele viajou para o interior é oração coordenada sindética, mas voltará é oração coordenada sindética adversativa. Ele voltará quando as aulas começarem. Ele voltará é oração principal. Quando as aulas começarem é oração subordinada adverbial temporal. Ele viajou para o interior, mas voltará quando as aulas começarem. Aqui nós temos uma frase composta por oração coordenada e por oração subordinada. Ele viajou para o interior é oração coordenada sindética, mas voltará é oração coordenada sindética adversativa e também é a oração principal da oração subordinada adverbial temporal quando as aulas começarem. Outra frase composta por coordenação e subordinação. Paula nos avisou que se atrasaria um pouco, portanto vamos aguardá-la. Paula nos avisou é a oração principal, que se atrasaria um pouco é a oração subordinada substantiva objetiva direta, portanto vamos aguardá-la, é a oração coordenada sindética conclusiva. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.